com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maná. E aí, galera, boa noite. Como é que vocês estão? Tão bem? Hoje aqui a gente tem um convidado super especial. Verdade. Ele que nunca tinha vindo para uma gravação do Maná, é a primeira vez que ele tá aqui e ele gravou o Team Versus, que na época era um quadro separado do Maná, mas fazia parte também dos integrantes. E ele faz teologia na Fátima. Seja muito bem-vindo, Gerson. Obrigado, gente. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje e, enfim, vamos lá, né? Sim. É uma alegria estar com você. Verdade. E para comemorar sua estadia aqui, A gente tem uma surpresa pra você. Sério? A gente queria mostrar um vídeo. Isso. Eita. Ou o nome do quadro é Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Essas aqui são minhas lições do ano passado. Com elas eu nunca cheguei na escola sabatina sem ter estudado. Mas sabe o que todas tiveram em comum no meu aprendizado? É que elas nunca ficaram sem ter alguém para explicar os enunciados. E esses textos vão além que simples frases. Não se limitam apenas a uma idade. Cada ensinamento contado serve para todas as idades. Por isso, quero homenagear você, que é professor ou professora de base. Ei, e mesmo que sua base não esteja se vendo pessoalmente, não fique aí descontente. Pelo contrário, sorria, chega junto no seu adolescente, porque Deus está disposto a te mostrar como agir nessa fase tão diferente. E sei que você, soluções, já tem buscado. O Zoom no seu celular já está até instalado. Contudo, não deixe que o seu psicológico fique desanimado, nem triste, se no seu grupo do WhatsApp sua base não responde ao seu comunicado. É que a gente é assim mesmo, mas com você nos importamos. Vai ficar tudo tranquilo se por nós você estiver orando. Então, siga firme e com foco nos projetos que você está planejando. E mesmo que pareça que a gente com você não nos importamos, seu galardão no céu vai estar te aguardando. Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, professor ou professora, em Jesus é só ter confiança. Sua base, sua classe está segura com você e com o Senhor. Tenha esperança. Ah, e não se desgaste muito, hein? Vê se também descansa. Essas aqui. Caraca, essa foi bem procurada. Não, acho que eu não lembrava direito, mas fantástico. Ficou até emocionado já no início, assim, né, gente? Ah, que Não vou legal. chorar, Essa não. temporada Não posso vai chorar. ser muito nostálgica, a gente já pode ver, Muita né, nostalgia, gente? muita nostalgia. Muito mesmo. Agradeço por terem colocado, né? Eu não esperava, realmente. Qualidade esse vídeo, hein? A lição dessa semana é uma lição, assim, muito importante, principalmente para os adolescentes hoje em dia. É uma história bem conhecida, né? Que é a história de Daniel e seus amigos. Então a gente queria saber de você um pouquinho, pra nos contextualizar dessa história. Tá. Falar algumas coisas que você achou interessante. Bom, eu acho que desde a infância a gente ouve falar sobre essa história. Que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Sim. E lá, né, não sei se alguém que está aqui assistindo a gente lembra, talvez, dos desenhos que passava, né, sobre essa história na TV. Então, assim, o fato é que Daniel foi para a Babilônia, junto com seus amigos, e lá eles vivenciaram vários desafios. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar um pouco do que realmente aconteceu, né? Como a gente já está vendo ao longo do trimestre, Deus deu vários avisos para o seu povo, mas o povo não quis ligar para os conselhos de Deus, então não teve outra. Aconteceu a consequência mais temível possível. Babilônia sitiou Judá. Esse sitiou, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Esse sitiou significa que Babilônia destruiu Judá, queimou Judá, que o Império Babilônico, com as suas tropas, invadiram as casas, mataram todo mundo, mataram famílias, inclusive, mães, pais, matavam bebês. Então, imagina aí como foi terrível essa cena, né?
E dentre esses, restaram alguns jovens, né? Que é Daniel e seus amigos. Então, eles foram levados como cativos para servir a Babilônia. E eu fico apenas imaginando, né? Como seria difícil para nós se estivéssemos no lugar deles. Porque eles certamente não tinham mais pais, nem pai, nem mãe. Estavam longe de casa, em outra cultura, numa terra distante, totalmente distinta dos ensinamentos que eles tinham aprendido em casa. Mas agora eles têm que demonstrar fé, demonstrar integridade, demonstrar obediência, né? Que é o tema dessa semana. Sim. Então, eis aí uma das coisas mais belas nessa história. Como eles conseguiram ser obedientes mesmo em meio a essa situação. Verdade. E na nossa lição, eu não sabia isso. É um ponto muito interessante. Você adolescente, eu acho que muita gente também não sabia. Mas Daniel e os amigos dele eram da linhagem real. Era da família real. E eles foram levados com o propósito de se tornarem parte da classe governante da Babilônia e ajudar a integrar os israelitas na sociedade babilônica. Então, basicamente, você é adolescente, vamos supor que você nasceu em uma família real, uma família importante. E aí chega um país, destrói sua casa, destrói seu reino, toma tudo ali pra ele, e aí você é levado pra uma terra desconhecida, você não conhece ninguém, você não sabe a língua que eles falam, e aí você é praticamente obrigado a morar no palácio, aprender o que eles fazem, aprender a cultura, a língua deles, tudo, só porque você é como um apaziguador para seu povo. Porque naquela época, ter pessoas da família real no reino era como apaziguar o povo. Tipo, o povo foi como escravo, mas mesmo sendo escravo, ainda tinham restantes que participavam das reuniões reais e tal. E eles foram levados para isso. Aí eu te pergunto, você, uma adolescente, nessa situação toda, como é que você se sentiria se você estivesse na pele de Daniel e seus amigos? E isso é interessante a gente ver porque a história de Daniel está aqui registrada por alguma razão, por algum motivo. E creio eu que justamente eles são um exemplo do que pode estar acontecendo, inclusive hoje, nos últimos tempos da nossa história. Como você bem falou, Daniel ele fazia parte de uma linhagem real. E ele foi levado para a Babilônia. E lá ele tinha que ser instrumento de Deus naquela terra pagã. Da mesma forma, nós viemos, entre aspas, de uma linhagem real. Porque a gente veio de Deus, né? A gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Então, da mesma forma, a gente está nessa Babilônia hoje, mas a gente não pode ser da Babilônia. A gente precisa ser instrumento de Deus nesse lugar. Então, é interessante porque a gente percebe hoje que é muito fácil para um adolescente, para um jovem, qualquer pessoa no geral, se deixar levar pelas influências. E aí é que está, eu acho que o cerne da obediência de Daniel. Daniel, mesmo em meio a um ambiente onde ele poderia ser totalmente influenciado, onde ele poderia ser totalmente ali, ele poderia ter deixado a sua fé de lado, porque, veja, Babilônia não tinha só comidas que eles não comiam, tinham práticas que eles não praticavam, tinha coisas que eles não faziam, tinha uma adoração que era totalmente errada, aquela adoração que Daniel tinha aprendido em sua vida. Então a gente começa a ver que ele tinha tudo para se deixar levar e deixar Deus, sua fé, mas não. Pelo contrário, a gente vê aqui alguém, né, um jovem dizendo, não, eu não vou fazer isso. Eu vou ser obediente. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Então a gente percebe que isso é para exemplificar a nossa situação, o nosso cenário hoje. Porque muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, não é uma influência babilônica grande que às vezes faz ele deixar a igreja, mas é simplesmente por estar numa escola. E ali alguém da sua sala, da sua turma, influencia ele para o caminho errado e ele já abandona. Então olha só, a gente está às vezes vacilando nisso. A gente não está sendo como Daniel. Muita gente não está sendo como Daniel. Então a gente precisa realmente ser instrumento de Deus, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que, na verdade, que eu acho muito interessante, é que, tipo assim, eles estavam lá em um lugar completamente diferente, sem a família deles. Eles eram jovens, entendeu? Eles não tinham que... Eles tinham, na verdade, que lidar com tudo aquilo.
E até os nomes deles foram mudados. E uma coisa que eu acho Uhum. muito interessante também, que eu anotei 3 palavras que eu percebi nessa lição, é a obediência, a fidelidade e a comunhão. Porque em todo momento eles tinham muita comunhão com Deus, o que fazia com que eles tivessem muita fé. Então, eu acho muito bonito isso na história deles, porque eles eram realmente jovens, sabe? E as circunstâncias não eram propícias, sabe? Não eram das melhores. Então, eles testemunharem, sabe, através deles, foi muito bonito. Muito, muito legal mesmo. E realmente, a gente pode tentar até mesmo entender como que surgiu essa obediência, né, na vida de Daniel. Como é que isso se desenvolveu? A gente sabe que foi pela comunhão, mas como que a gente consegue ter comunhão? Certa vez lá no seminário, um dos nossos professores, ele falou um pouquinho sobre Daniel 1, verso 8, que é aquele famoso verso que diz, né, que Daniel firmemente decidiu não se contaminar com o vinho do rei ou com as finas iguarias do rei. Na verdade, né, ele falou pra gente, esse professor nosso, que a palavra ali no original não é decidiu, é algo mais profundo. É como se fôssemos dizer o seguinte: Daniel, ele decretou em seu coração não se contaminar. É como se ele tivesse resolvido firmemente não se contaminar. Então é muito mais que uma decisão, é um decreto. Daniel falou, não, eu não vou me contaminar. Ele tomou uma decisão muito firme. E a gente olha para nós hoje, já aplicando, tá faltando muito isso. Em muitos adolescentes, em muitos jovens, em muitas pessoas, que é essa decisão. Esse decreto em si mesmo, em seu coração, de não se contaminar com esse mundo, não se contaminar com o pecado. A gente não decide firmemente não parar de assistir o que não deve, por exemplo. A gente não decide firmemente, às vezes, não ir para lugares indevidos. A gente não decide firmemente não pecar, não fazer o que é errado. Tem gente que, às vezes, não se decide firmemente a não usar drogas. Tem, às vezes, adolescentes que não decidem firmemente a parar de ver pornografia, por exemplo. Então, essa falta de decisão firme tem feito muitos adolescentes abandonarem a Deus e a igreja. A gente precisa tomar essa decisão e fazer realmente da nossa conduta algo inegociável. A gente não pode negociar, né, os nossos princípios. Precisamos ser como ele. Aqui na lição de sábado, se você tiver lição, abra aí e vai ter uma parte em laranja. E tá escrito assim: obedecemos não para receber favor, mas para respondermos à graça que nos foi concedida por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu achei essa frase muito boa, porque eles ali não estavam obedecendo como se fosse: eu vou obedecer agora para no futuro Deus me abençoar e eu recebo, faço esse favor para ele, ele faz esse favor para mim como uma moeda de troca. Não. Ele estava obedecendo a Deus porque ele sabia que Deus cuidava dele. E ele não queria obedecer a Deus como uma moeda de troca. Ele queria obedecer a Deus como agradecimento. Então, a partir do momento que você, adolescente, vê que a graça de Deus por nós é muito grande, é infinita. O amor de Deus por nós é infinito. Tanto que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que você vê isso acaba tocando o seu coração. E a partir daí, você começa a entender que você não vai obedecer a Deus para chegar ao céu. Você vai chegar ao céu porque você obedeceu a Deus. Você não vai obedecer a Deus para viver bem. Não. Você vai obedecer a Deus porque Ele te dá tudo já. E por que você não obedeceria? Então... Tem uma parte da lição que é meio que um complemento ao que Yuri disse, que é assim: eles sabiam quem era Deus, eles compreendiam seu caráter, eles desejavam que a vontade dele se cumprisse na vida deles. E eu acho que a história de Daniel e os amigos dele tem muito a acrescentar na nossa vida. A gente pode tirar lições muito importantes como jovens e como adultos. É realmente uma lição que tem muito a acrescentar. E eu penso que Daniel, ele justamente obedeceu a Deus porque Deus, ele é digno da nossa obediência. Por exemplo, tem aquela famosa situação quando um pai ou uma mãe pede para o filho ir comprar uma coisa no mercado, né? E o filho ali, ele quer um dinheiro em troca, quer uns trocados em troca.
Isso às vezes acontece em muitas casas. E com Deus, às vezes, fazemos a mesma coisa. Senhor, eu te obedeço. Eu vou lá no mercado, mas eu quero o meu dinheiro em troca. Eu quero ter algo, eu quero ter uma resposta. E isso está totalmente errado. Porque a gente não deve obedecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá, mas devemos obedecer a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é. Deus, Ele é digno da nossa obediência, Ele merece a nossa obediência e nós fomos criados para obedecê-lo. É por isso que é muito perigoso quando chega alguém na gente e fala, não, você não deve obedecer a Deus. Na verdade, isso aí, esse negócio da lei de Deus, você não deve guardar. Eu pergunto, faz sentido uma criatura não seguir o conselho, o pedido do Criador? Quem sabe mais, a criatura ou o Criador? O Criador. Então, da mesma forma, a gente precisa obedecer ao nosso Criador, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isso nós vemos no próprio exemplo da história. Ali foi feito um desafio, né? A gente vê aqui Daniel dizendo ali, falando para o seu superior, não, a gente não vai comer, inclusive nos dê 10 dias. A gente vai comer o que é saudável, a gente vai fazer o que é correto e ao final dos 10 dias, veja quem vai estar melhor. Quem vai estar com a mentalidade melhor, quem vai estar com uma performance física melhor, se é nós ou aqueles que não seguirem a dieta proposta por Deus. E a gente vê Daniel obedecendo algo que Deus pediu e no final dos 10 dias, realmente, Daniel estava melhor. E aqui é que eu mais me encanto. Como assim? Mesmo Deus sabendo o que é melhor para nós, o fato de nós devermos obedecer a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é digno da nossa obediência, ainda assim, a obediência sempre vai beneficiar muito mais a nós. Quando a gente obedece a Deus, a longo prazo, a gente vê que a gente vai ter uma vida melhor. A gente vai construir uma família melhor. A gente vai ter um bom desempenho muito melhor, seja na escola, faculdade ou trabalho. Agora, é claro, obedecê-lo não é fácil. Mas precisamos fazer isso. É uma coisa que eu vejo na história de Daniel que eu falo, caramba, eu queria ser que nem eles. Porque, tipo, é muito difícil ser adolescente, ainda mais nos dias de hoje. Porque é muita coisa. É rede social, é amigo de escola, é amigo da rua, do condomínio, não importa. E, tipo, de todo lado tem influência ruim. E ainda mais de adolescente na nossa idade. Então, a todo momento a gente está sendo bombardeado por informações diferentes. E aí, quando a gente chega na igreja, a gente começa a duvidar de Deus e tal. E esse é um ponto que eu quero ser muito parecido com eles e eu tento ser parecido. Eles estavam em um ambiente cheio de influências ruins e mesmo assim eles não se deixaram influenciar. Eu quero ser parecido a eles no ponto de eu quero obedecer a Deus independente de onde eu estiver, com quem eu estiver e independente de qualquer coisa. Porque eles estavam ali no meio de um bocado de jovens, porque não tinham só eles. Tinham muitos jovens. Possivelmente poderiam ter também outros jovens que eram do reino deles. E jovens babilônicos, eles estavam do lado do próprio rei. E aí o rei manda você comer o porco. Ele fala, não, você vai comer do meu banquete. E aí você vai e recusa o banquete do próprio rei. Isso é muito bonito. Porque isso significa que eles não estavam se importando com as pessoas que estavam ao redor deles. Eles não estavam se importando com o status social que o rei tinha, não. Porque eles seguiam e eles serviam independente de qualquer coisa e quem estivesse ao redor deles. Eles serviam o rei do universo, Deus. Eu acho que a história de Daniel, ela nos ensina algo muito importante. Eu acredito que a história de Daniel vem para nos mostrar e nos fazer lembrar o seguinte: a gente serve ao reino dessa terra ou servimos ao reino do céu? A gente serve ao reino babilônico ou ao reino celestial? A gente vai comer das coisas da Babilônia ou nós vamos comer das coisas do céu? A gente vai fazer a vontade da Babilônia ou vamos fazer a vontade do céu? Eu vou aonde Babilônia quer ou aonde o céu quer que eu vá? E a lista é imensa. A gente pode continuar aí dizendo, por exemplo, eu vou postar o que Babilônia posta
ou eu vou postar o que Deus quer que eu poste? Eu vou ouvir as músicas que Babilônia escuta, ou eu vou ouvir as músicas que Deus quer que eu escute? Eu vou assistir as coisas que Babilônia assiste, ou eu vou assistir as coisas que Deus quer que eu assistiria? Então a gente começa a ver que essa história de Daniel, ela realmente se reflete nos nossos dias. Mas ao invés da gente ser como Daniel e decidir firmemente não se contaminar com isso, a gente tem misturado as coisas. E tem achado que é possível ser fiel a Deus 70% e 30% fiel ao mundo. Ou 50% cada lado, não, a gente tem que decidir. Ou a gente obedece a um lado ou obedece ao outro. E você tem um conselho para os adolescentes que não querem se deixar influenciar, mas acaba sendo difícil, sabe? Pelas pessoas ao redor, por tudo, por não se sentir dentro do grupinho, às vezes porque é o único cristão ou algo assim. Bom, na minha vida, antes de eu, inclusive, participar do Teamverse, foi uma fase difícil para mim na minha adolescência. Entre mais ou menos 11, 12, 13 anos, eu comecei a ficar frio, espiritualmente falando, justamente pela influência ruim da escola. Influência ruim de amigos da escola, e comecei a parar de ir para a igreja. Então, algo que eu aprendi é que, em hipótese alguma, a gente pode parar de ouvir a voz de Deus. E perceba, a gente não para de ouvir a voz de Deus de um dia para a noite. É um processo. Verdade. Vou dar um exemplo de um casal. Um casal que se divorcia, não se divorcia de um dia para a noite. Vai tendo brigas, e vai tendo coisas mal resolvidas, e vai tendo uma discussão aqui, uma discussão ali, um mal entendido aqui. Isso vai aumentando, aumentando, até que vem um divórcio. Com Deus, é a mesma coisa. A gente vai abandonando Deus pelas más influências, não é de um dia para a noite, a gente vai deixando. E vai deixando, e peca ali. E quando vai ver, a gente já não está mais fazendo aquilo como a gente fazia, a gente já não lê mais a Bíblia como lia, a gente já não ora mais como orava, e isso vai aumentando. Então, o conselho que eu daria para um adolescente, para um jovem, alguém, eu diria, decida se esforçar, porque isso tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, mas se esforce para ouvir a voz de Deus. E elimine da sua vida tudo que está fazendo com que você não ouça essa voz. Elimine. E quando eu falo eliminar, é uma atitude drástica, mas necessária. Não é fácil abandonar um hábito que você está apegado. Não é fácil abandonar um pecado que você já está pecando há muito tempo. Não é fácil, mas você precisa decidir. E outra coisa, se há influências que te afastam de Deus, eu costumo dizer o seguinte: se os teus amigos não te levam para o céu, você não tem amigos. Porque verdadeiras amizades se importam com a tua eternidade e a tua salvação. O verdadeiro amigo não é aquele que vai chegar em você e vai te chamar para ir para a festa, mas é aquele que vai chegar em você e vai te chamar para ir para a igreja. O verdadeiro amigo não é aquele que vai chegar em você e vai dizer: você assistiu aquela série que lançou? Aquela série lá da Netflix, do mundo? O verdadeiro amigo vai ser aquele que vai dizer: você já assistiu aquilo que é bom? Então, assim, se afaste das más influências. E isso também não é fácil, mas você precisa fazer tua parte para que Deus seja priorizado. Verdade. É isso. Muito obrigado pela dica. E a gente tem uma última homenagem para fazer para você no episódio de hoje. Mais Nossa. uma. Deixa eu me preparar, então. Um vídeo muito especial. Salta o som, Calil. Olá! Hoje é dia de receber o Gerson. Gente, é a primeira vez que o Gerson tá com a gente aqui, presencial no estúdio, gravando, participando com a gente. Eu tô super empolgada com isso, né? Porque como que foi a chegada do Gerson no Manatim? O Gerson, eu o conheci pelas redes sociais, numa época aí bem desafiadora, né? Essa época aí de pandemia, de tudo. E o Gerson, um grande poeta, fazia poesias e colocava na internet, e ele começou a me marcar meu esposo, e eu fui vendo o talento do Gerson, vendo a dedicação dele, e a gente começou a conversar de forma online, e eu fiz convite para ele, eu falei: Gerson, você topa fazer um quadro assim super especial com esse teu talento, com essas poesias, escrever, gravar, mandar pra gente, a gente postar? E eu confesso que eu fiz esse convite com um pouquinho de medo que ele não fosse aceitar,
porque o desafio era muito grande, porque ele não ia poder vir no estúdio, ele ia ter que se responsabilizar por tudo, ele ia ter que gravar sozinho, editar e mandar pra gente. Depois ele começou até a postar. E quando ele aceitou, eu fiquei tão feliz, fiquei tão grata. E o Gerson ficou com a gente aí por um bom tempo fazendo esse quadro que eu sou apaixonada. E eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E a gente desenvolveu aí uma grande amizade. E depois de ver que o Gerson foi crescendo, desenvolvendo, foi fazer teologia e já está aí, né, quase se formando. Então é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de ter o Gerson hoje presencial aqui no estúdio gravando com a gente e dizer que eu sou admiradora do seu ministério. Deus continue abençoando sempre e muito obrigada, porque sempre que a gente faz um desafio, você aceita. Ah, gente, eu que agradeço. E ouvir essas palavras só me gera gratidão. Um pouco de nostalgia, né? Ela falando, realmente, é a primeira vez que eu tô aqui no estúdio do Maná, porque quando o desafio foi feito, como eu fazia poesias semanais, e tem uma curiosidade, às vezes algumas pessoas perguntavam, Gerson, você lia poesia enquanto gravava? Não, eu decidia memorizar. Eu tentava memorizar, porque se eu fosse ler, eu iria perder um pouco do foco da câmera, então daria um pouquinho de trabalho vir no estúdio gravar as 13 poesias, né? Num só dia ou 2, enfim. Mas realmente é muito gratificante. Eu gravava lá no meu cenáriozinho, que eu fiz lá no quintal de casa, pintei a parede, gravava lá, editava. Então, para mim, estar aqui hoje é um motivo de muita gratidão a Deus, a vocês, né? E realmente estou muito feliz, gente. Muito obrigado. A gente tem que te agradecer por estar aqui, por nos proporcionar este momento muito bom. Muito obrigado pelas dicas que o senhor deu. O senhor não. O senhor não. Você, eu sou novo ainda, tá? que você deu a gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui, Valeu, por aceitar cara. esse pedido. Tamo junto. Você tem como orar para finalizar? Certeza. Oremos. Ore. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Te agradecemos por guiar as nossas vidas e por sempre nos amar demais. Nos ajude a ser como Daniel. Que possamos realmente decidir firmemente em nosso coração, que possamos decidir não se contaminar, Pai. Que possamos decretar uma decisão de não se contaminar com o pecado. Nos ajuda nisso, Pai, pois não é fácil abandonar maus hábitos, pecados, mas nos ajude a sermos fiéis, a sermos obedientes, porque o Senhor é digno da nossa obediência, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador. Obrigado por tanto e por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. É Muito isso. obrigada por assistir até aqui. Antes de terminar, eu queria fazer um anúncio. O primeiro é o anúncio de que está aberta, na verdade vai abrir, se eu não me engano, ou está aberta, não sei, procura aí, as inscrições para a assinatura da lição. Então é muito importante que você faça essa assinatura, Verdade. porque a lição ela ajuda demais, ela ensina muito, ela traz coisas pra gente muito importantes. Então é muito importante que você assine. E quem assinar também vai fazer parte aí de um clube do livro, mas segredo só pra quem assinar, tá? E é isso, se inscreva no canal, Segue nosso siga todas as Instagram. redes sociais. Qual é seu Instagram? Eu, Gerson Lima. Eu, Gerson Lima, segue Tem ele 2 A também lá. no final. E manda esse vídeo pra algum amigo que você acha que vai gostar dessa Com mensagem. certeza. É isso aí. Tchau, Tchau. gente.